Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Administração Financeira. Hoje nós vamos falar sobre algumas análises que têm que preceder o orçamento de capital. Primeiramente, nós temos que entender qual investimento de longo prazo é interessante que a empresa faça e qual é interessante que a empresa não faça. E isso nós vamos estar falando nesse primeiro vídeo e dando os exemplos no próximo vídeo. Primeiramente, você tem que entender que a empresa ela tem duas formas de mostrar o que ela está ganhando. Ela mostra através do lucro líquido, que está no DRE, e a empresa também pode mostrar no fluxo de caixa, que vai estar na demonstração de fluxos de caixa. O lucro líquido ele dá uma ideia do dinheiro contábil, né? Só que esse dinheiro não fala realmente o que está entrando na empresa de dinheiro e o que está saindo. Ele só fala contabilmente, ele não fala o que está acontecendo eh, de forma mais confiável, né? Porque, por exemplo, a depreciação é uma forma que eles podem colocar anteriormente para não entrar na base de cálculo para o imposto de renda, né? Daí, nesse sentido, um exemplo seria a depreciação, que ele vai sair anteriormente, como se fosse uma despesa daquela empresa, né? Muito possivelmente em cima de algum investimento aí de maquinário que ela fez anteriormente, que vai ter uma depreciação. E essa depreciação aí, ela é dinheiro que está entrando na empresa. Então não vai ser o lucro líquido que vai entrar na empresa somente, né? Daí nós também temos o fluxo de caixa, que vai ser o dinheiro que a empresa pode gastar, o dinheiro que vai estar ali realmente entrando na empresa. Daí a depreciação, por exemplo, seria considerada nesse segundo caso. E o dinheiro está indo, está sendo gerado esse dinheiro para a empresa. Então nós vamos tomar para fazer o orçamento de capital o fluxo de caixa. Daí, para isso, então, é necessário entender de onde vêm os fluxos de caixa e se o método que você está usando ele está próximo da realidade. Para isso, nós temos que analisar o seguinte: quando nós vamos avaliar um projeto, nós não analisamos a empresa em si, toda a empresa. Nós temos que analisar o fluxo de caixa incremental, quanto que aquilo ali vai aumentar no fluxo de caixa da empresa, para saber se compensa ou não o investimento que você está fazendo. Daí, para fazer essa análise, então, dada uma empresa, ela vai ter um fluxo de caixa da empresa antes do projeto, daí você tem um novo projeto e nisso daí você vai ter investimentos novos, gastos a mais em certas partes da empresa devido a esse novo projeto, e você vai ter então um fluxo de caixa do projeto, que pode ser gastos a mais em certas partes operacionais que já existem na empresa para se adequar, investimentos para essas partes se adequarem a introduzir um novo projeto dentro da empresa, em partes que são comuns a vários projetos. Daí, então, a gente não pode excluir e nem considerar toda aquela parte no projeto. Daí, então, a gente tem que estar variando isso daí como o fluxo de caixa incremental do projeto. Para avaliar um novo projeto, não se pode confundir os custos incorridos do projeto. Por exemplo, quando você vai avaliar o projeto, você vai ter custos anteriores a esse projeto, por exemplo, o custo para você verificar se o projeto é viável. Você tem uma fábrica de bolos e você faz um gasto com o estudo de novas franquias. Isso daí que você fez não é um gasto desse novo projeto. Isso aí é um gasto atual da empresa. Então, isso aí é um custo incorrido. Você já fez um orçamento de capital anterior que avaliava esse estudo de marketing e de nova captação aí de franqueados. Daí tem um novo projeto que ele vai ter um custo que vai ser avaliado por esses estudos anteriores. Logo, esse gasto feito anterior, ele está relacionado com o orçamento de capital anterior e não com o orçamento de capital do novo projeto, né? Daí, para avaliar esses projetos, nós temos que entender o conceito de erosão e sinergia. Para isso, nós temos o exemplo ainda da fábrica de bolo, né? Que nós temos produtos já existentes, por exemplo, bolo no pote, bolo base, bolo padrão e bolo premium, que seria aquelas classes de bolos mais simples até uma mais rebuscada, que custa mais, que tem um padrão de exigência ali mais seletivo. E tem a proposta de novos projetos, né?
que vão ser bolo Four Stars, né, que é um bolo que estaria ali entre o bolo padrão e o premium. Ele estaria com alguns quesitos que seria considerado premium e alguns que seriam considerado bolo padrão, né, que é para alguns tipos de eventos que são mais deixados aí para crianças ou para empresas que querem fazer um tema, um bolo temático, né? Daí também tem os suportes para bolo, que anteriormente eles não trabalhavam com esses suportes para bolo. Aí entra a questão, né? Qual desses dois dão erosão e sinergia? Para a gente verificar isso, nós temos que o bolo Four Stars ele pode causar uma erosão nos produtos, né? Porque o bolo padrão e o bolo premium ele não tinha essa característica e alguma das pessoas que entram nesse público pode deixar de comprar desses bolos para comprar o bolo Four Stars, ou uns bolos com características de personagens e algum tipo de adequação a um certo produto que eles estão querendo mostrar, né? E o suporte para bolo, ele vai trazer uma sinergia. Por quê? Porque todos os bolos anteriores, eles não competem com suporte para bolos. E sim, ele pode aumentar a venda, porque desde bolo no pote, que você coloca suportes adequados para essas pessoas colocarem, talvez em vendas, que eles vão comprar o bolo para levar para venda, como atacado, ou então bolos que vão fazer aí de aniversário, no caso eles querem um suporte mais bonito para colocar na mesa, até mesmo os bolos premium, né? E pode estar sendo necessário um suporte mais bacana e mais bonito. Então isso daqui traz uma sinergia, porque ele vai completar aqueles anteriores, entrando aí, podendo vender mais até de bolos e suportes, porque pode trazer um público diferente, e o bolo Stars ele pode tirar vendas desses bolos anteriores. Então ele pode causar uma erosão nos produtos anteriores. Isso daí é interessante, a gente tem essa ideia, né? Porque daí a gente sabe como que vai funcionar o fluxo de caixa da empresa. Porque talvez você fala assim, esse produto vai aumentar em 30% das vendas. Mas você tem que observar se esses 30% das vendas não está vindo de outro produto, né? Então, se ele vende outro produto, quanto que seria o real? Daí teria que fazer uma análise de mercado para ver se esse produto ele vai tirar 20% dos outros produtos. Daí, então, na realidade, seria uns 10% que ele poderia acrescentar. Então você já vê que o seu fluxo de caixa incremental ele vai ser um pouquinho diferente do que aqueles 30% iniciais. Já o suporte para bolo, ele pode trazer uma maior venda tanto dos bolos quanto do suporte em si só. Daí então você tem que trabalhar isso para ver o que que é fluxo de caixa incremental e o que que não é. Outro exemplo, né, de erosão e sinergia. Você tem os produtos de uma hidrelétrica lá, uma produtora de energia, que ela vai ter energia hidrelétrica somente. E daí ela tem projetos novos, né, de construir eólica, construir termoelétrica e construir energias solares. Então, se você for observar, energia elétrica, ela tem uma característica de ter um período que ela é mais forte, dominante, e em épocas de estiagem seca, essas elétricas, muito possivelmente, elas têm um gasto maior, por talvez ter que necessitar de comprar energia de outras produtoras, né, como produtora através de termoelétricas, eólicas ou energias solares. Então, esses projetos, se vocês forem observar, eles não estão no ramo da erosão. Eles vão entrar reforçando o ramo de energia elétrica, para quando eles não tiverem energia elétrica. E até mesmo quando tiver, talvez eles podem vir a reforçar um momento de necessidade maior aí que a elétrica não está conseguindo, né? A hidrelétrica não está conseguindo dar esse suporte. Então, eles seriam considerados uma ideia de sinergia. Isso aí ainda a grosso modo, né? Você tem que avaliar essas eólicas, como que elas são os resultados delas, termoelétricas, né?
como que esse produto aqui vai se comportar, se eles conseguem suprir totalmente a hidrelétrica. Então tem que estar avaliando isso, né? Daí para definir dentro desses contextos qual que é melhor investir. Então é isso, né? O próximo vídeo nós vamos estar trabalhando com alguns estudos de casos mais detalhados dessas empresas, né, que vão fazer um projeto e nós vamos tentar trazer a valor presente, né? Ainda são exemplos mais simples para a gente criar esse know-how inicial para a gente começar a galgar para projetos mais complexos.